Saudações! Bem-vindos à 9ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Educação, Cultura e Instituições, Porto, Portugal. Eu sou Saskia Helena Gonçalves Silva Conceição, discente de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Educação e membro do GEM, Grupo de Pesquisa em História da Educação e Memória, ambos vinculados à Universidade Federal do Mato Grosso, Brasil. Estou aqui para apresentar a comunicação submetida para este evento que tem como título A Expansão Escolar Cuiabana na década de 1980. O presente trabalho tem como autores eu, Saskia Helena, e a professora doutora Marijane Silveira da Silva. É relevante informar que este estudo se origina a partir de uma pesquisa mais ampla, desenvolvida no programa de pós-graduação da UFMT, que se encontra em andamento. Essa investigação concerne a temática da história da educação e o objeto priorizado para a escrita deste artigo foi compreender como se deu a expansão escolar cuiabana na década de 1980 e as particularidades imbricadas nesse processo na cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, Brasil. Quais escolas foram criadas e instaladas na década de 1980 para atender o grande fluxo migratório e qual política educacional foi implementada? Qual a data de criação da primeira escola municipal cuiabana, apresentando o tempo inicial de responsabilização do município pela educação? A definição da década de 1980 como recorte temporal para o desenvolvimento dessa pesquisa se deve a acontecimentos que contribuíram para um crescimento demográfico vertiginoso durante a década citada. As pessoas aqui chegavam cheias de expectativas relacionadas às oportunidades de trabalho latentes, evolução na qualidade de sua própria vida e de seus familiares. Frente a esse cenário, a cidade precisava abrigar os migrantes e ofertar serviços públicos que atendessem o crescimento que se apresentava. No caso aqui, gostaríamos então de compreender como o município adequou o atendimento educacional a esse contingente que duplicou o número de habitantes. Enfim, conhecer esse período de redemocratização no Brasil e seus reflexos na ampliação educacional de Cuiabá é de extrema importância. A metodologia empregada é de cunho historiográfico e destina-se a analisar documentos municipais oficiais, jornais do recorte temporal mencionado, fontes bibliográficas e memorialísticas. Como suporte na análise, recorremos a um referencial teórico-metodológico inserido em um diálogo com os conceitos de autores como o filósofo Paulo Nozella, a educadora Esther Bufa, o historiador Justino Pereira Magalhães e o filósofo e educador José Luiz Sanfelice, que tratam sobre instituições escolares. Para embasar a perspectiva da nova história cultural, recorreremos a Roger Chartier e Peter Burke. Vale salientar que os autores citados são alguns dos vários lidos e consultados que ofereceram suporte teórico-metodológico à pesquisa. Nas décadas de 1970 e 1980, o país encontrava-se num momento de movimentações migratórias, que impactaram também em Cuiabá, transformando-o em um polo de apoio à ocupação da Amazônia Meridional brasileira. Esse movimento fez com que a cidade recebesse um grande número populacional, vindo de todos os cantos do Brasil, que projetavam em Cuiabá uma gama de possibilidades de novos empreendimentos ou crescimento profissional. Frente a esse cenário, a cidade precisou ser reconfigurada para abrigar os migrantes e ofertar serviços públicos que atendessem o crescimento que se apresentava. Dentre os serviços, destacamos a área da educação. Para atender a demanda populacional em constante crescimento, o sítio urbano cuiabano precisou ser expandido, pois a área existente não suportava toda a população. Por isso, o limite do perímetro urbano foi ampliado em 3 etapas nos anos de 1974, 1978 e 1982. Essa expansão passou por 48 km² de área urbana, com uma população de 122 mil habitantes em 1970, para 153 km², com população respectiva de 222 mil habitantes, logo no início da década de 1980.
Em consonância com os dados verificados, podemos constatar que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Mato Grosso, se empenhou em atender o crescimento da demanda escolar no município na década de 1980. Porém, esse processo não começou pontualmente no ano de 1980. Sendo assim, a Prefeitura começou alguns passos intencionais no aprimoramento educacional da cidade e em 1963 o prefeito Vicente Emílio Vuolo cria pela primeira vez uma instância destinada à educação, sendo a Secretaria Municipal de Educação e Saúde. A princípio, o trabalho é focado nas zonas rurais. As escolas municipais urbanas surgem oficialmente em 1969, quando o então prefeito Frederico Soares de Campos autoriza a escola de primeiro grau Rotary Patrono Padre Agostinho Collin, que já estava em funcionamento, e aprovou também a criação da Escola Municipal de Primeiro Grau Ezequiel Pompeu Ribeiro de Siqueira. A título de curiosidade, informamos que na década seguinte, 1970, foram criadas 7 escolas municipais, 4 delas na Regional Leste. Na década que nos propusemos a pesquisar, a explosão de escolas é gigantesca. Foram criadas e instaladas um total de 39 escolas, e dessas somente 7 na primeira metade da década, e todas as outras 32 na segunda metade. Isso quer dizer que de 1985 a 1989, podemos constatar que essas escolas passaram a funcionar em todas as regiões da cidade, mas principalmente nas regionais Oeste e Leste, localidades de maior expansão na década citada. A Secretaria Municipal de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, passou por vários processos desde a sua criação em 1963. A primeira foi a desvinculação com a saúde em 1975. Iniciaram-se então os primeiros passos no caminho de redemocratização, pois o sistema governamental do país se encontrava sob regime militar e a população ansiava por eleições diretas em todas as instâncias. Em 1985, com as eleições para presidente do Brasil, intensificou-se o processo por mudanças na educação e a Secretaria Municipal de Educação, em 1987, instaurou nas escolas municipais a gestão democrática, que objetivava eleições para diretores. Promoveu em 1988 o primeiro concurso para professores e o primeiro teste seletivo para supervisores escolares. Em conjunto com os profissionais escolares, construiu um diagnóstico das unidades de educação, pautado também com sugestões e reflexões. Organizou as propostas curriculares e caminhou para a construção de uma política educacional teórico-prática e participativa, que envolvia todos os atores do contexto educacional, técnicos da SME, supervisores escolares, membros das escolas, comunidade externa. Como procuramos explanar, os dados apontam que, da mesma forma que a cidade cresceu, o atendimento educacional também se expandiu de forma acelerada, de maneira a atender o crescimento demográfico no âmbito municipal. Sem mais no momento, agradeço a oportunidade de compartilhamento e deixo o meu contato na descrição do vídeo. Muito obrigada.